nosso tema é sobre escatologia. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar alguma dessas palavras: grande tribulação, apocalipse, arrebatamento, juízo final. Só que o que realmente é isso? Como a teologia realmente trata isso? E é isso que o pastor vai responder pra gente hoje. Então, pastor, escatologia, o que é? O que isso se trata? Sobre o que isso fala? Então, explica pra gente um pouco. Bom, escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos, né? E vai tratar, logicamente, dos eventos que vão acontecer no fim desse tempo. Então, escatologia desperta muita curiosidade. Por quê? Porque são coisas que não estão muito no nosso dia a dia como igreja. São símbolos e acontecimentos um pouco distantes daquilo que a gente vive hoje. Então, resumindo, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos. Muito bem. E é um assunto que tem muita curiosidade, mas poucas pessoas falam com profundidade sobre esse tema. Por que o senhor acha que acontece isso? A curiosidade vem justamente pelo fato de que são acontecimentos que não estão no nosso dia a dia. Quando a gente fala de temas como arrebatamento, grande tribulação, temas como um galardão, bodas do cordeiro, juízo final, são coisas que a gente não viveu ainda, a gente não viveu isso hoje, são coisas distantes do nosso dia a dia. Então desperta muita curiosidade, porque esses eventos de alguma forma não está contextualizado ao que nós vivemos hoje como igreja. Mas ao mesmo tempo que desperta curiosidade, né, é um assunto que de alguma forma vinculou-se na igreja como um todo, na igreja em geral, que é um assunto que deve ser evitado. Né? Ao mesmo tempo que gera curiosidade, gerou uma cultura na igreja, principalmente na igreja brasileira, que é um assunto misterioso que deve ser evitado. Um assunto misterioso que não é para um crente ler, não é para um cristão se envolver. E a gente percebe essa cultura que de alguma forma não é uma cultura bíblica, e eu vou explicar por quê. A gente percebe essa cultura até no meio de alguns colegas, até pastores, quando eles falam assim: quando se trata de Apocalipse, eu sou leigo. Quando se trata de Apocalipse, eu não sei nada. É um assunto que eu não me envolvo, eu não estudei. Só que, qual é o problema de dizer isso? É a naturalidade com a qual as pessoas dizem isso, né? Por exemplo, se um líder, um pastor, ele disser: eu não me envolvo muito com o evangelho, com os evangelhos. Eu não me envolvo muito com as cartas paulinas. Isso vai gerar um grande constrangimento na igreja. Por quê? Porque a igreja está acostumada a ouvir sobre o evangelho e ouvir sobre as cartas de Paulo, as cartas gerais, sobre o Antigo Testamento. Mas quando se trata de Apocalipse, não há um constrangimento quando as pessoas dizem: eu não sei. Por quê? Porque virou cultural. É algo que não precisamos estudar. É algo que não precisamos nos envolver. Só que essa cultura que se criou na igreja como um todo, ela não é bíblica. Por que ela não é bíblica? Porque o próprio João, na introdução, foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, ele disse: bem-aventurado os que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam. Por quê? Porque o tempo está próximo. Ou seja, a Bíblia diz que é muito feliz aquele que lê Apocalipse, que é muito feliz aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque é a esperança da igreja. Apocalipse é a esperança da igreja, não é um assunto para ser evitado, não é um mistério que não foi revelado, não é algo que a gente não deva se envolver, pelo contrário, é uma grande alegria. E só para compartilhar um pouco mais dessa grande alegria, até como introdução dessa nossa conversa, né, nós precisamos entender qual é o pano de fundo em que Apocalipse foi escrito. João era o último dos apóstolos vivo, quando recebeu a revelação de Apocalipse. E o então pastor da igreja de Éfeso, João, ele foi preso por um imperador chamado Domiciano. Ele foi preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque a perseguição à igreja tinha se intensificado muito. Isso começou com Nero, que colocou fogo em Roma, que colocou cristão para ser queimado e virar poste nas ruas de Roma.
Isso se intensificou com o general Tito, que derrubou o templo, cumprindo a profecia de Jesus em Mateus 24, quando Jesus disse: nesse templo não ficará pedra sobre pedra, nenhuma pedra ficará aqui, porque ela será derrubada. Então, em 70 depois de Cristo, o general Tito derruba o templo dos judeus, e ao derrubar o templo dos judeus, ele espalha os judeus para o mundo, a primeira dispersão, né? Que só conseguem voltar em 1948, né? E até então estamos vivendo uma grande batalha lá por território. Depois do general Tito, vem um camarada chamado Domiciano, que é o primeiro imperador a se denominar Senhor e Deus. Ele se coloca no lugar de Deus, ele confronta a igreja, ele persegue a igreja, ele pega o último dos apóstolos vivo, o apóstolo João, ele lança na ilha de Patmos com a intenção clara de acabar com a igreja. É nesse contexto de sofrimento, perseguição, de tentativa de acabar com a igreja, que Jesus aparece para João. É como se Jesus estivesse dizendo para João em Apocalipse: ei, João, pode parecer que todos os seus colegas morreram, pode parecer que a igreja vai acabar, pode parecer que está tudo indo para um caminho contrário ao que a gente falou que aconteceria, mas olha para mim, eu estou vivo. Escreve o que você vê, porque eu continuo vivo. Agora, João, eu não estou mais com os olhos cheios de sangue, com o corpo cheio de sangue, o cabelo todo sujo. Olha para o meu cabelo, são brancos como a neve. Olha para os meus pés, são pés como bronze, como alguém que irá julgar. A minha voz não está mais a voz embargada, tipo Tetelestai, Pai meu, por que me desamparaste? A minha voz agora é a voz de muitas águas. Apocalipse é a alegria da igreja. É Jesus gritando para todo mundo: eu sustento as 7 estrelas, a totalidade da liderança e dos pastores. Eu ando no meio dos candelabros de ouro, eu estou no meio da igreja vivo. E aí a introdução de Apocalipse começa: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam essa esperança. Por quê? Porque é alegria para a igreja. Não deve ser evitado, não é mistério, não é terror, não é nada disso. É algo que a gente precisa se envolver. E muitos acreditam que a revelação de Apocalipse é uma revelação de morte, de destruição e guerra, mas na verdade não. A revelação de Apocalipse é a revelação de esperança, de que há um final feliz. Apesar de todas as guerras, apesar de toda a destruição, haverá um dia que nós reencontraremos com o nosso Senhor. Então isso deve trazer alegria aos nossos corações.